coisas que eu odeio em roupas. Hoje é basicamente um bate-papo entre amigas pra gente poder falar sobre essa temática que talvez gere polêmicas, mas precisa ser dita. Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @VitoriaPortes e hoje eu vou elencar o meu top 5 e depois eu quero que vocês comentem aqui embaixo também se vocês concordam ou discordam de elementos que a gente tem que cuidar na hora de adquirir novas peças, ou se não precisar cuidar, pelo menos dar um truquezinho ali na hora de usar. No meu top 1, gente, uma das coisas que eu mais detesto é etiqueta. E eu juro, eu já deixei de comprar peças com etiquetas que são muito ásperas, porque eu sei que mesmo cortando, depois vai ficar aquele pedacinho ali nas laterais que vão machucar. E aí começa uma coceira infinita aqui na parte das costas que começa a pinicar. E sério, não tem o que faça com que a gente fique confortável dentro de uma peça como essa. Primeiro, as etiquetas muito compridas. Eu sei que são super úteis, tem várias informações ali que são importantíssimas, tanto para a manutenção da peça quanto pra gente poder conhecer até a própria textura, né, o próprio material dessa peça. Se vocês usam tranquilo, não tem problema nenhum, mas pra quem não gosta, eu indico tirar uma foto da etiqueta em cima da peça, assim, que dê pra identificar de onde é aquela etiqueta, de qual peça que ela é, e guardar num albinho ali dentro do seu celular. Eu faço isso, se não quiser ocupar celular, coloca no driver, na nuvem, em qualquer lugar, pra não ocupar espaço, às vezes, da memória do telefone de vocês, mas é um jeito da gente manter essas informações a salvo, pra gente poder pesquisar quando a gente precisar, principalmente na hora de fazer a manutenção, a lavagem dessa peça, mas ainda assim não sofrer com aquela etiqueta gigantesca que é desse tamanho e que, por Deus, chega a ficar empapuçado às vezes, ou quando a peça é transparente, ela fica aparecendo. Eu tenho revolta com isso, gente. Acho que deu pra perceber, né? A Zara é rainha de fazer isso. Eles colocam uma etiqueta desse tamanho que você precisa ficar um ano lendo aquela etiqueta pra conseguir absorver todas as informações. E aí fica aquele negócio com volume na lateral ou te pinicando. É o caos. Mas essa ainda tem jeito. A gente tira a foto, né? Recorta ali e segue a vida. O problema é aquela etiqueta que eles cismam em colocar uns detalhezinhos de lurex pra deixar a etiqueta mais bonita, pra deixar a etiqueta mais brilhosa, e aí a gente corta a etiqueta, fica com as duas pontinhas e fica uma coceira infinita, você tentando colocar a peça e aí não dá jeito, e não tem como. Então isso é um dos principais pontos que mais me irritam em uma peça e que a gente tem que cuidar e que, né, vale levar em consideração a hora que estamos vestindo uma peça pela primeira vez. Outro ponto, e de novo, no sentido de se essa peça machuca ou não. Quantas vezes vocês já não vestiram uma peça que tinha uma bendita de uma ombreira que vem com aquele tule, que é um tule durinho? Eu não sei se o material é o tule em si, mas lembra muito. E aí ele pinica também nessa região do ombro. Ou quando a marca esquece de fazer o forro, quer diminuir custo e não coloca forro em uma peça que é bordada, e aí fica aquela costura que também machuca. Esses dois elementos também me fazem desistir da peça, porque são elementos mais complicados da gente poder ajustar. O mesmo se é um lurex que não tem uma boa qualidade, que você sente como quase se estivesse vestindo uma garrafa PET, porque ele fica super duro no corpo e não é gostoso de usar. Esse é um outro ponto que me irrita. E, gente, tudo aqui que eu tô falando são opiniões muito pessoais, tá? A opinião já é algo pessoal, mas a minha que eu tô dando aqui é mais pessoal ainda, porque são coisas que dentro do meu armário eu presto atenção e eu cuido, porque são fatores que realmente eu não gosto e que influenciam muito nas minhas escolhas. Então essa questão de ter sempre um forro quando as peças são bordadas ou quando vem com algum detalhe para não ficar machucando a pele é importante. A minha pele eu acho que é mais sensível, então eu sinto muito isso. E se eu não estou me sentindo confortável dentro de um look, não tem jeito de eu estar me sentindo bonita dentro dessa proposta. E aí eu começo a ficar até mais insegura com isso. Então não tem nada pior do que a gente não conseguir segurar um look de um jeito bacana, porque isso transparece para as outras pessoas. E aí vem o nosso terceiro elemento, aquela peça que toda hora a gente tem que ficar ajustando. Aquela calça que tá com o cos muito largo e a gente tem que ficar puxando para cima toda hora para não aparecer nada que a gente não queira. Aquela blusa, por exemplo, que ela fica ali, né, com esse decote super aberto, que toda hora a gente tem que ficar puxando, também é péssima. Um decote V muito profundo, com muita sobra de tecido. Se eu não tiver uma fita dupla face para poder colar no corpo, essas fashion tapes, eu não uso, porque também vai machucar, também vai fazer ali com que às vezes apareça demais e aí não machuque meu corpo, mas machuque a minha autoestima, porque vai estar aparecendo coisa que eu não quero que apareça e eu não vou estar me sentindo confortável. Então esses pequenos ajustes, eles fazem com que a peça fique com um caimento mais bonito no seu corpo, com que você se sinta mais confiante ao usar e com que você se sinta mais segura. E é importantíssimo vocês terem elementos para poder compor esses looks, caso vocês tenham essas peças, como uma fashion tape para poder deixar tudo bonitinho no lugar, ou um sutiã, um top apropriado para poder usar por debaixo de uma blusa que vai aparecer demais e vocês não querem usar uma fita dupla face, e principalmente, né, se sentir confortável ali, não ser uma peça que toda hora a gente tem que ficar puxando e colocando de volta pro lugar, porque de repente a gente não mandou na costureira fazer um ajuste que era necessário. Esse é um outro ponto que sempre quando eu vejo que a peça vai dar problema, ela vai trazer ali
ali um detalhezinho que eu vou ter que ficar toda hora ajustando no meu corpo, eu sempre levo antes na costureira pra poder deixar bonitinho, porque não tem nada pior do que ficar puxando a noite toda ou o dia todo uma roupa pra colocar no lugar certo. Fica todo mundo vendo, a gente não se sente confortante. Se a gente for pra algo... Confortante é ótimo, né? A gente não se sente confortável. Se a gente for pra um lugar como uma festa, um restaurante, a gente vai se sentir super indisposto até pra fazer determinados movimentos ou dançar, se divertir, porque a roupa ali não tá atrapalhando. E a roupa ela tem que ser uma extensão positiva do nosso corpo e não um empecilho pra, né, a nossa vida, seja social ou a trabalho. Então, entrando dentro desse mesmo contexto, a gente tem o meu quarto elemento, que é o salto desconfortável, mas aquele salto que fica bambo. Eu tenho uma sandália, eu não vou postar foto aqui porque a gente não vai expor marcas, né? Mas eu tenho uma sandália de uma marca que é lindíssima e eu nunca consegui usar ela, porque ela parecia super bacana, só que na primeira saída que eu fiz, o primeiro test drive real, o salto ele fica bambo, só que aí eu já tinha sujado ela embaixo, então eu achei sacanagem trocar com a marca, mas mandei uma mensagem avisando. E tá lá guardada pra me lembrar de nunca mais usar um calçado sem antes ter testado em casa efetivamente, porque se eu tinha comprado online e já fui direto pra fazer o que eu tinha pra fazer, né, pra fazer o meu compromisso. É um salto super alto, muito fino, mas não é nem a questão de ser alto e fino, é a questão de não ter estabilidade. Eles fizeram tiras muito finas para uma sandália com um salto muito alto, então o pé fica bambo. E aí você vira o pé, não fica confortável, você tem que andar como se estivesse pisando em ovos. Isso não é legal. Você pode estar com um look incrível dos pés à cabeça, a peça mais bem cortada da face da terra, mas se o seu sapato não for um sapato confortável, o look não vai vestir bem. E você vai ficar ali até com movimentos estranhos, né? Eu fico brincando que a gente fica andando tipo patinho, assim, sabe? Porque você fica todo torto andando e não fica bonito. E aí vai por água abaixo todo o resultado do look, simplesmente porque a escolha do sapato não foi a mais adequada. Claro que eu sempre levo em consideração o lugar onde eu estou pro sapato que eu estou vestindo, mas gente, aí o problema foi falha mesmo na estrutura do calçado. E tem muitas marcas assim, né? Essa não foi a primeira marca que eu já provei desse jeito, mas eles trazem um design muito delicado, muito fininho para uma proposta muito alta ou para um salto que não comporta aquela estrutura de informações que o calçado tem. E aí o resultado é esse, de deixar a gente desconfortável, o pé fica bambo. E nesse caso, por mais que vocês tenham investido rios de dinheiro em um sapato, passem adiante ou vendam ou deixem ali pra vocês lembrarem que vocês realmente, né, não podem cometer esse erro novamente, que é o meu caso, mas eu tô louca pra passar ele pra frente, pra doar mesmo, porque não vai ter jeito, gente. Pra mim ele não funciona e é uma dó, porque é um modelo lindo. Mas tá aí um outro ponto que eu aprendi a cuidar muito nos meus calçados e que hoje não entra mais de forma alguma dentro do meu armário e sempre faço test drive antes, quando eu compro online uma marca pela primeira vez. Então eu nunca saio mais vestindo porque eu aprendi, né? E tem aquele jeito. Ou a gente aprende pelo lado fácil ou a gente aprende pelo lado difícil. Cresci com a minha mãe ouvindo isso e cada dia faz mais sentido. E aí, pra poder finalizar, outra coisa que me incomoda muito nos meus looks é aquela costura assim, ó. Vocês já pegaram? Sabe a rua torta de Gramado? Vou deixar uma foto aqui pra vocês. Tem alguns materiais, alguns tecidos e algumas fabricações específicas, né, algumas modelagens, que fazem isso nas peças de vestuário. E aí a gente tem aquela rua torta na roupa. Isso me dá uma agonia que vocês não têm ideia, porque visivelmente faz com que a peça perca muita qualidade. Você vê que não teve ali um encontro bonito dos materiais, que faltou um detalhamento na hora da finalização dessa peça, que foi feito meio que a toque de caixa, assim, sabe? Produção em larga escala, e aquela peça não tem tanta qualidade. E aí fica aquele engruvinhado de tecido que eu não acho bonito. Eu tenho muita dificuldade em usar peças assim. Às vezes a gente compra, né, uma peça achando que é outra, e quando chega em casa a gente percebe que não. Então vale a pena devolver se for esse o caso, porque eu acho que isso faz com que a peça ela perca a sua beleza estética, sabe? O caimento não fica o mesmo, os tecidos não ficam tão bonitos e aquele refinamento do look vai por água abaixo. Então é esse ponto que eu cuido muito também nas minhas produções e que eu tento fazer com que os tecidos tenham mais qualidade, com que essa costura seja o mais retinha possível, porque isso faz muita diferença e é algo que é visível pra mim. A pessoa pode chegar, ela pode estar se sentindo linda dentro da peça, mas aí você olha aquela costura assim, a pessoa fica assim, ó. Não pode ficar olhando pra peça, tem que olhar pra pessoa. Aí sabe quando você fica? Que vem, mas é algo muito pessoal mesmo. Eu olho isso, eu percebo esse detalhe e é algo que me incomoda. Não sei se pra vocês é um ponto, mas pra eu, Vitória, é. E não venham falar em questão de preço, tá? Porque mesmo em lojas de fast fashion, mesmo em brechós, mesmo em lojas mais populares,
meu celular acabou de cair, a gente tem peças com qualidade, a gente tem peças com acabamento bacana, então é só questão mesmo da gente ter um olhar mais apurado e tempo para poder provar e sentir essas peças e ver como elas se comportam no nosso corpo, porque nada é pior do que um look com um caimento e um acabamento ruim. Isso detona qualquer produção. Enfim, gente, o meu top 5 polêmico, eu não sei se isso pra vocês também é um ponto, ou se vocês concordam comigo, deixem depois aqui nos comentários pra gente poder trocar bastante figurinhas juntas, mas muitos desses elementos já fizeram com que eu desistisse de compras e com que eu me arrependesse de outras. E com o tempo a gente vai, né, descobrindo, a gente vai se adaptando pro que serve pra gente e pro que não serve. E aí nada melhor do que o amadurecimento pra nos mostrar aonde que é a nossa zona de conforto, aonde que a gente gosta de se sentir bem e quais são os elementos que mais nos favorecem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande e até a próxima!